Antes de Deus fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que era um ocaso. Antes de Deus criar qualquer coisa, estava ali apenas as águas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque a terra se tornou vazia e sem forma. Nesse período, acontece o silêncio, que Deus não faz nada. E depois Deus resolve começar a fazer. Aí Ele começa a falar. Haja luz e houve luz. Haja isso, houve aquilo. Houve isso. Haja aquilo, houve aquilo. E Deus começa a fazer, Deus começa a operar através da sua própria palavra. O silêncio é algo que tem um poder muito grande, mas nós não valorizamos o silêncio. O silêncio, inclusive, é bíblico, e Jesus o fez em várias situações. A Bíblia nos fala do silêncio como uma ação de pensar, como uma ação de imaginar antes de agir. Já disse o filósofo que o pensamento é um ensaio da ação. Luizinha, minha filha caçula, uma vez ela chegou para um menino que estava perto da gente, e ele falava e se atrapalhava nas palavras. Ele disse assim, ela tinha uns 4 anos de idade, só os 5 anos. Ela falava assim, pensa antes de falar. Primeiro tu fala na mente. Olha o que ela disse. Ela dizia, tu fala na mente primeiro, depois que tu falar na mente, aí tu fala. Olha o que a criança diz, né, gente? Primeiro tu fala na mente. Então pensar é o quê? É falar onde? Porque quando você fala na mente, ninguém te ouviu, inclusive o diabo. A gente que fala demais as coisas que quer fazer, o inimigo ouve. Satanás, ele não tem o poder de saber o que a gente pensa, mas ele ouve o que a gente fala. Então, é inteligente, é sábio a gente pensar antes de falar. O silêncio, gente, ele é classificado em alguns tipos. Nós temos, por exemplo, o silêncio da fala. Tem o silêncio da fala? Tem. O silêncio da fala é qual? É aquele hiato, é aquela pausa que existe entre o que você ouviu e aquilo que você vai falar. Alguém vem e fala comigo alguma coisa, eu paro e penso. Você sabia que os 30 segundos que nós pensamos sobre alguma coisa, eles são importantíssimos nas nossas reações e na qualidade das nossas reações? Tem gente que pensa bem antes de falar. Outros já pensam demais e se tornam lerdos no imaginário. Mas pensar é você estabelecer um silêncio na sua ação. Olha, quando eu penso, eu estabeleço o silêncio diante de uma ação. Eu não me comprometo logo. Eu começo a gerenciar as minhas próprias emoções. E gerenciando as minhas próprias emoções, eu vou errar menos. Eu preciso ser gerente do meu emocional. Jesus, ele foi gerente do seu emocional diversas vezes. Eu não estou falando de psicologia, eu estou falando de ações bíblicas. Quando o Senhor Jesus estava de manhã cedo no templo, e os fariseus chegaram com aquela mulher adúltera e disseram para Jesus: Senhor, essa mulher foi apanhada no flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que sejam apedrejadas até a morte. O Senhor diz o quê? Jesus disse o quê? Nada. Com o dedo ele estava escrevendo, com o dedo ele continuou. E eles insistem: sim, Senhor. E aí o Senhor diz o quê? O que é que o Senhor fala? O Senhor diz o quê? A gente faz o quê? A gente apedreja ela ou não? Insistiram. Aí Jesus levanta a cabeça e olha.
Claro que Jesus não precisava pensar para responder nada. Porque o pensamento, pastor Lucas, a sabedoria se aconselha com ele. Você acha que Jesus precisava pensar para responder alguma coisa a alguém? A pessoa que tiver no mundo o raciocínio mais rápido e consiga responder de forma automática, ela perde muito longe para Jesus. Mas Jesus pensava e esperava para mostrar para mim, para mostrar para você a maneira como nós precisamos agir diante de momentos de tensão. Porque se eu me posicionar errado no momento de tensão, seu Rildo, eu posso me ferir e posso ferir o outro. Jesus não disse palavra. Como eles insistiram demais, Jesus olha para eles e diz assim: quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Interessante, né? Jesus fez dois tipos de silêncio. Jesus primeiro faz o silêncio, ele faz o silêncio da fala, porque ele para de falar, ele não diz nada. Depois Jesus faz o silêncio da ação. Sabia que nós temos o silêncio da ação? Existe sim. Como é que Jesus faz o silêncio da ação? Jesus não responde a pergunta deles da maneira como eles queriam. Jesus mostra um outro ângulo e diz assim: ó, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, nós temos silêncio nas nossas ações. Uma coisa simples para você entender o que é que eu quero dizer sobre o silêncio da ação. Toda aula tem recreio, não tem? Toda aula tem recreio. Se nós fizermos aqui uma reunião de 5 horas de relógio, principalmente crente, vai acontecer o quê? No meio da reunião vai ter o quê? Um intervalo. E no intervalo a gente vai fazer o quê? Comer alguma coisa, beber alguma coisa. Isso é o silêncio da ação. Tudo que a gente começa a fazer, você trabalha 12 meses, mas um mês é o mês do silêncio. É um silêncio de ações que todos nós precisamos, porque esse silêncio exercita a sabedoria, faz com que a gente reflita, você sai de férias por quê? Porque eu preciso sair de férias, porque eu preciso parar. A gente chama de higienizar. Não, eu preciso desfocar um pouco daquilo que eu tenho focado demais. Todo mundo precisa. Então nós temos o silêncio nas palavras, nós temos o silêncio nas ações, que são esses silêncios, esses momentos que a gente precisa parar, e nós temos o silêncio interior. Você sabia que tem gente que nunca silencia interiormente? Você olha para a pessoa, pensa que a pessoa está calma, mentira, está ali ó, em erupção. Quando fica sozinha consigo própria é até pior, porque fica em erupção. Se brincar, a história explode. A pessoa fica assim: se eu pudesse, eu corria 3 dias sem olhar para trás. Se eu pudesse, eu sumia. Será que essa pessoa está em silêncio? Pois eu quero desafiar você nessa manhã a exercitar esse silêncio. Eu quero desafiar você que está em casa, você que está aqui, a pensar comigo nesse silêncio, o silêncio da calma. Nós precisamos, irmãos, uma coisa que nós precisamos lutar, Michele, é pelo silêncio. E qual é o verdadeiro silêncio? É aquele silêncio que traz calma, é aquele que começa aqui dentro. Ó. Jesus sempre disse isso. Tudo começa aqui dentro. Não adianta eu silenciar uma palavra se aqui dentro não tiver silêncio. Não adianta eu silenciar uma ação se aqui dentro não tiver silêncio. Jesus era uma pessoa que ele estava sempre em silêncio na alma. O mundo estava acabando assim, ó, as pessoas estavam... Jesus estava no barco dormindo. Jesus no barco dormindo, porque Jesus era movido por forças espirituais. Jesus não deixava que as circunstâncias moldassem a sua vida espiritual,
Cristãos hoje em dia que vivem o barulho do mundo, pessoas que dizem que são seguidoras de Jesus, mas na verdade são seguidoras do mundo pós-moderno, de um mundo que quer que a gente esteja em barulho o tempo todo. É a discoteca que muitas vezes fica nos nossos neurônios espirituais e que querem trazer para nós o quê? Insatisfação, impaciência, intolerância. Uma pessoa que não fica calma consigo mesma será uma pessoa intolerante. Porque a intolerância, gente, é a arma dos fracos. Como eu não consigo entender, como eu não consigo elaborar, então eu também não quero saber dele. Eu também não quero saber dela. Jesus nos mostrou o caminho da calma interior. Você imaginaria estar em alto mar, dentro de um barco, as ondas batendo de um lado para o outro, e você dormindo lá embaixo na popa? Isso é tão difícil de entender, que os discípulos vão lá, acordam Jesus e dizem assim: Senhor, que é isso? O Senhor não se importa não, é? O Senhor não se importa, a gente está perecendo. Como que diz assim? O Senhor está, sabe o quê? O Senhor está indiferente ao nosso sofrimento. Aí Jesus se levanta, chega lá em cima, chega para o vento, para o mar e diz assim: acalma-te. O vento, ó. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. O Senhor mandou, a gente acalma. O que é que Jesus... Gente, Jesus fez isso, foi para ensinar hoje a mim e a você. Jesus não deixou os discípulos empavorosos porque Ele queria deixar os discípulos daquele jeito. Não. Jesus fez isso, tudo que Jesus fez foi para ensinar as coisas a gente. As ondas e os ventos de fora não podem determinar a minha vida espiritual com Deus. Não podem determinar a maneira como eu me comporto diante de Deus. Tem um bocado de vento lá fora. Tem um bocado de mar revolto lá fora. Você continua do mesmo jeito para o seu Deus. Você não muda, sabe por quê? Porque você é um seguidor de Jesus de Nazaré. Quem é seguidor de Jesus de Nazaré age como Ele, pensa como Ele. E Jesus, era isso que Ele disse que Ele fazia. Acalma, gente, acalma. É a natureza do silêncio, sabia? Calma, acalma fulano. Já viu uma pessoa muito agoniada como fica? Você sabia que muitas pessoas que morrem afogadas, elas morrem mais por causa da ansiedade? Porque não conseguem parar um pouquinho, porque ficam logo e morrem. Outras pessoas que estão ansiosas, elas desenvolvem um estado depressivo mais agudo, porque elas não controlam a sua própria respiração, porque não tem calma. Calma. Fulano, peraí, calma aí. Calma, peraí. Bora pensar primeiro. Daqui a pouco tudo se resolve. Não, porque tem que ser agora, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Gente, a calma é um exercício maravilhoso que a gente precisa aprender a fazer. Então, eu preciso primeiro conservar e perceber o silêncio que existe dentro de mim. Porque tem pessoas que elas perdem a calma e todo mundo vê. E tem outros que perdem a calma, mas a gente não percebe. Tem gente que quando perde a calma, ele parte para cima, outros não. Mas ele continua em conflito interno. Então, o primeiro desafio, na verdade, dessa manhã, que eu quero pontuar com você, é você, além de não perder a calma exteriormente, você também não perder a calma aqui dentro. Está entregue na mão de Deus. Eu vou entregar na mão dele. Vou fazer o que eu tiver que fazer e depois acalmo. Fiz o que tinha que fazer, depois entrego a ele e deixo ele agir. Para e pensa comigo. A gente chega agora no campo. A gente vai pegar umas sementes.
A gente adubou a terra, a terra está toda jóia, toda beleza. Você pegou a semente comigo e semeou, uma semente de coentro. Você semeou comigo ali. Depois que você semeia, você faz o quê? Bora semente, bora. Não vai. Você semeia, depois pega lá um regador, André, faz assim, ó. Eita, é bonita, viu? Essa leira que eu fiz. E vai dormir. No outro dia tu passa, dá uma olhadinha assim. Aí no outro dia tu passa, dá uma olhadinha. No outro dia tu passa, dá outra olhadinha. Começa uns trenzinhos verdes pontar. Mas a estação da semente, do milagre, é silenciosa. A nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. Nós somos regidos pela maior lei que Deus criou. E a maior lei que Deus criou é a lei da semeadura. Então, eu preciso entender o silêncio da semente. E que o milagre acontece justamente nesse silêncio. Eu não posso perder a calma aqui dentro de mim. Eu não posso ser impaciente dentro de mim. Preciso entender a maneira como eu tenho agido, como eu tenho falado. Pensado comigo mesmo. Não é falado nem com as pessoas. É aquilo que eu tenho tido de calma dentro de mim. Como é que você, por exemplo, é um profissional? Você é uma pessoa que convive com diversos outros amigos. Com as pessoas de fora, você consegue ter paciência. Mas com as pessoas de dentro de casa, você não consegue. Você já parou para pensar que tem muitos profissionais assim? Vou dizer, psicólogos, psicanalistas, que chegam num consultório e que têm a maior paciência para ouvir todo mundo. Já pensou? Eu tenho a maior paciência para ouvir todo mundo quando estou atendendo, como pastor, como psicólogo, como psicanalista. E quando eu chego na igreja, minha filha vem conversar comigo. Eu não ouço o que ela diz. Eu não tenho paciência para ouvir o que ela diz. Está vendo? Que a gente gerencia a nossa inteligência de acordo com o nosso interesse. Existe aqui no meio do nosso cérebro aqui, uma área, que é a chamada área da recompensa. E porque a gente sabe que vai ter uma recompensa, então a gente se comporta de determinado jeito. Sabia? Não, eu sei que aqui é meu salário. Eu sei que aqui é meu emprego. Então, eu tenho que ter paciência. Você deve conhecer muita gente assim, que por de fora num trabalho, você chegar no trabalho da pessoa, você vê uma pessoa. E se você chegar em casa, você vê outra completamente diferente. Por que ele age assim? Porque sabe que ali tem recompensa. Então, ele faz o quê? Controla o seu cérebro. Veja como o ser humano é. E ali no ambiente de trabalho, porque ele ganha dinheiro, ele precisa daquilo, ele parece uma seda. Quando chegou em casa, parece o Satanás. A gente precisa parar e pensar de como nós estamos agindo. A gente precisa parar e pensar como é que nós estamos no dia a dia, nos nossos relacionamentos no dia a dia. Porque o silêncio, irmãos, ele é interessante para os de fora, mas ele também é interessante para os de dentro. Porque demonstra essa calma interior que existe aqui, olha, dentro de mim. O verdadeiro silêncio aquieta, espera e age. Repita comigo. O verdadeiro silêncio se aquieta, espera e age. Veja que o silêncio de Jesus não foi o silêncio da lerdeza. Na hora certa ele fez o quê? Na hora certa ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois ficou em silêncio de novo. Parou, continuou escrevendo, levantou a cabeça, olhou que a mulher estava ali e disse: mulher, ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor. Pois eu também não te condeno não, vai e não peques mais. Está vendo?
O silêncio de Jesus não foi o silêncio da lerdeza, o silêncio da inércia. O silêncio de Jesus foi um silêncio que também agiu. Mas o outro silêncio, além desse silêncio interior que eu tenho que ter, é o silêncio da fala. Entre aquilo que eu ouço e aquilo que eu falo. Qual é o silêncio que eu preciso pensar? O silêncio daquilo que eu ouço com aquilo que eu vou falar. A paciência que eu tenho de escutar o outro. O povo não tem mais paciência de escutar ninguém. Já viu como é? A educação, isso é até uma questão de educação. Uma pessoa está falando, o outro ouve. Tem até onde está falando, quando um burro fala, o outro ouve. Mas não é burro, não. Isso é ditado. Mas a gente precisa parar para escutar o outro. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Está vendo? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. E quem fala demais, acaba se arruinando. A gente aprendeu que dá bom dia a cavalo. Então eu preciso entender, perceber que esse silêncio da fala, os 30 segundos, depois que Júnior falou comigo, em que eu vou pensar no que é que eu vou dizer a ele, isso é importante, porque tem gente que se gaba de grandes coisas, tem gente que se gaba de vomitar tudo que ele pensa. Não, eu sou assim, eu sou uma pessoa sincera, tudo aquilo que eu penso eu falo. Não, isso é mal educação, porque nem sempre o que a gente pensa a gente tem que falar. A gente pensa, filtra, a gente observa, analisa e depois a gente fala. Essa é a teoria dos sábios, é a oração dos sábios. Eu vou parar primeiro, eu preciso ter cuidado com os 30 segundos de tensão que porventura esteja na minha mente, porque a maneira como eu reajo, a maneira como eu penso antes de reagir, é uma ferramenta nobre que eu vou usar. A maneira como eu penso antes de reagir. Eu fui ofendido, de que maneira eu vou agir? Eu vou parar e pensar um pouco. Esses 30 segundos são fundamentais. Duvido que tenha algum de nós aqui que não já se arrependeu amargamente de uma coisa que disse. Duvido. Todo mundo já fez. Você falou alguma coisa, ou então falou num tom que você ofendeu o outro. Eu não vou não e acabou. Ô fulano, eu não vou não, viu, porque não posso. Olha a diferença. A maneira como a gente fala, gente, ela determina tudo. É a forma como você diz. Antes de falar, antes de agir, eu preciso dosar a maneira como eu vou falar. Senão eu ofendo o outro e me ofendo também. Porque depois que você ofende o outro, normalmente você traz uma culpa. Quando você ofende uma pessoa, para e pensa se não é verdade. Se você ofender, linda, você disser alguma coisa que ofendeu alguém, depois você mesmo começa a se culpar. Poxa, linda, não precisava falar daquele jeito. Falasse, mas não desse jeito. Isso é o quê? Culpa. Então, quando eu paro para pensar, quando eu assumo uma posição de inteligência emocional e espiritual, como a de Jesus, quando eu guardo a minha boca, quem guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. É o que a Bíblia diz. Porque a boca expressa o que está cheio o coração. Esse silêncio nós precisamos observar, esse silêncio nós precisamos praticar em nossas vidas diariamente. Você tem vivido esse silêncio? Nós lemos uma passagem na Bíblia agora, que o próprio Deus ficou em silêncio. Sabe quem é a luz do mundo, gente? É Deus. Jesus, naquele momento da cruz, ele não podia ser a luz do mundo. Sabe por que ele não podia ser a luz do mundo naquela hora?
porque ele estava carregando os nossos pecados. Na hora que Jesus estava na cruz, ali ele estava levando a AIDS, ele estava levando a lepra, ele estava levando o coronavírus, ele estava levando todo tipo de doença, todo tipo de moléstia que existia. Todos. Isaías disse isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. Então, tudo que nós poderíamos sentir, Andréa, Jesus estava levando na cruz naquele momento. E naquele momento, Deus resolve fazer silêncio. Porque o filho dele, justo, perfeito, fiel, naquele momento estava se fazendo imperfeito, injusto, infiel por mim e por sua causa. Deus então faz silêncio. E a Bíblia diz que há trevas. Olha o que as Escrituras dizem. Houve trevas sobre toda a terra, de meio-dia às 3 horas da tarde. Então, foram 3 horas de trevas absolutas sobre a terra. Quando tudo escurece assim, ó, sabe? Quando a luz do dia não está bem. Imagine você, uma hora dessas, 9h25 da manhã, virar noite. A Bíblia diz que houve trevas. Deus silenciou. Deus, vou tirar aquela luz que eu disse assim, ó, haja luz. Porque a luz que Deus criou não é o sol. Você vê que mesmo sem sol, existe dia. Deus disse assim, haja luz. É a luz de Deus. Mas naquele momento, Deus tira a luz. De meio-dia foram 3 horas de trevas. Foram 3 horas de silêncio de Deus, inclusive para o próprio filho. Porque quando Jesus vê que estava naquela situação, ele chega para o pai e diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, na língua de Jesus, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus ficou em silêncio, só olhando o que estava acontecendo. Lembra do que Jesus fez diante daquela mulher e dos seus algozes? Deus faz agora com Jesus diante das pessoas. E Deus fica só observando, fica quieto, porque era necessário aquilo acontecer. Você está vendo que até Deus usou do silêncio, e que o silêncio de Deus foi um milagre na minha e na tua vida? Nós precisamos aprender com Deus, gente, mais com Deus e menos com o mundo. Nós não podemos nos deixar levar pelas influências mundanas. É importante, irmão, que a gente entenda, que a gente compreenda isso. Eu preciso deixar Deus influenciar mais a minha vida. As coisas de Deus, as coisas espirituais, a maneira como Deus vê, é a maneira como eu preciso ver. A maneira como Deus se comporta, é a maneira como eu preciso me comportar. Foi assim que ele fez. Ficou em silêncio, esperando Jesus morrer. Você seria capaz de ver seu filho morrendo e ficar conversando? Não, Deus fez silêncio. Vou tirar a luz. Irmãos, é uma conexão perfeita. Primeira coisa que Deus diz, haja luz. Aquela hora Deus tira a luz. Trevas sobre toda a face do abismo, parece que voltou ao momento. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é do Gênesis, está presente do Gênesis ao Apocalipse, porque Deus tira a luz, porque Jesus naquele momento se tornou como eu, se tornou como você, Dinho, como você, Nice, como você, Jefferson. Jesus se tornou como a gente, porque Ele assumiu a minha culpa. A terra se recusou. A terra, que é parada, que dá estabilidade, ela começou a se movimentar. A Bíblia diz que a terra começou a se movimentar porque não aguentou tamanha injustiça. Até a morte de Jesus, até na morte, Jesus fez milagre. Porque a Bíblia diz que muitas pessoas que haviam morrido, pastora, ressuscitaram. Você já pensou? Depois das trevas,
aparecer um bocado, fazer 3 horas de trevas aqui em Jequié. E depois que passarem as trevas, você sair pela rua e encontrar um bocado de gente que estava morto, estavam mortos. Você vai pensar o quê? Eu também morri. Eu também morri, porque eu estou encontrando quem estava morto, depois de um período grande de trevas. Mas veja, que Deus, na hora que Ele faz aquele silêncio, que Ele não ouve, Deus se recusa a ouvir. Eu não vou ouvir. Aliás, Deus já iniciou esse silêncio no Getsêmani, quando Jesus implorou para Ele: Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus não fala nada. O silêncio de Deus foi sepulcral. O silêncio de Deus foi absoluto naquele momento. Mas o que foi que o silêncio de Deus gerou? O silêncio de Deus, Deus plantou uma semente. Lembra que eu falei da semente de coentro? Deus pegou uma sementinha, aquela sementinha que Ele plantou no ventre de Maria. Agora Ele pega essa semente espiritual e Ele semeia na terra. Faz a terra ficar em trevas, semeia uma semente. A sementinha morre. Jesus mesmo disse isso: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Deus semeia a semente em silêncio, espera, e depois, no terceiro dia, acontece o quê? A semente nasce. A semente que estava germinando no primeiro e segundo dia, ela vira, naquele momento nasce o fruto. Já o fruto, a árvore com fruto, a árvore da vida, perdida no jardim do Éden. Aquela árvore, Deus fez ao terceiro dia, como um dia de hoje, num domingo, às 6 horas da manhã. Aquela árvore nasce. O silêncio de Deus gerou o milagre da ressurreição. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí, é por isso que nós servimos a Jesus. Como não imitar o seu silêncio? Como eu não imitar o silêncio desse Deus que me ensinou com as suas próprias ações? Deus tinha, gente, ações de silêncio. Deus fez silêncio por 400 anos e depois mandou Jesus. Deus fez silêncio por 3 dias e depois ressuscitou Jesus. Todo silêncio, ele é sucedido de milagres. Por que eu não vou viver em silêncio? Para, pensa, coloca a vida diante de Deus e diz assim: Senhor, sabe de uma, Senhor, eu preciso aprender a esperar mais em Ti. Esperar mais em Ti é viver o silêncio na minha alma. Eu preciso chegar a um momento. Sabe, gente, uma coisa que a gente não faz hoje em dia. Tem um livro que eu terminei de ler, o nome desse livro é Resiliência, um livro muito bom. Esse livro, ele fala justamente disso. Olha, a gente não se permite mais a um momento de preguiça. A gente não se permite mais a um momento de ficar sem fazer nada, porque parece que isso é pernicioso. Não, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar sem fazer nada. E é isso que muitas vezes acaba com a gente. Sabe aquele momento que você tem que parar e colocar um barquinho de papel na água e ficar de boa, olhando o barquinho de papel? Sabe aquele momento? Ô pai, ô mãe, deixa eu te dar um conselho. Estava conversando isso com o Marco ontem, que ele me disse que está fazendo uma prancha para Marquinho. Ô pai, mãe, faz uma patinete de antigamente para o teu filho. Faz uma prancha. A gente pegava uma tábua, colava uma outra tábua assim, ó, na frente, sabe? Metia um parafuso. Na frente a gente colocava outra madeira, colocava 2 rolamentos na frente, 2 rolamentos atrás, um pedaço de pneu, que a gente fazia o freio era aqui na mão, ó, descia o alto do cemitério. Eu já desci várias vezes o alto do cemitério e chegava lá embaixo, dava uma rabiada. Não era assim, pessoal de meio-dia para tarde aí? Era assim.
Isso é silêncio, sabe por quê? Porque hoje, a gente só pensa nas coisas do dia a dia. Trabalhar, ganhar dinheiro para comer, comer para trabalhar para ganhar dinheiro para... Gente, para. Momento de parar, momento de silêncio. Nem sempre o momento de silêncio é ficar sem fazer nada. Mas tem momentos que tem que ficar sem fazer nada, olhando só para o tempo. Para assim, ó, e fica só olhando para o tempo. Mas tem gente às vezes que não entende isso. Às vezes a esposa vê o marido pensando, olhando para o nada. Tu está pensando em quê? Em que tu está pensando? Tu está pensando em alguma coisa? Fala aí o que é que tu está... Oxi. Eu estou olhando só ali naquela luz ali. Não, fala aí o que tu está pensando. Não acontece isso às vezes? Com a mulher da gente? A mulher, quando vê o homem muito assim parado, pensando. Ô fulano, tu está pensando em quê? E tem marido também que fala com a mulher, né? Por que tu está assim parado, olhando para o nada assim? Deixa ele parado, pensando, olhando para o nada. Está higienizando a mente dele, higienizando a mente dela. O filho está ali parado, olhando para o nada, deixa ele ficar. Oxe menino, por que tu está quieto assim? Deixa ele quieto. São momentos de silêncio, gente, que a gente precisa. Nós precisamos de silêncio. Ó, acalma a tua vida, acalma teu coração e não fica agoniando quem está perto de você não. Viu? Tem hora que a gente precisa aprender. E a gente aprende, ó. A gente aprende com esse livro aqui, olha gente. Isso aqui não é filosofia apenas, mas também tem filosofia. Isso aqui não é psicologia apenas, mas também tem psicologia. Esse livro fala de tudo. Esse livro fala de geologia, que é a ciência que estuda a terra, até a astrologia ou astronomia que estuda os céus. Aqui fala de tudo. Eu preciso parar, olhar para o meu Deus, não me deixar influenciar pela vida e pela minha necessidade. Porque hoje a gente está vivendo pela nossa necessidade. Paro. Estou trabalhando. Eu trabalhei com o Senhor. Ele era muito sábio, muito sábio. Eu aprendi muita coisa com ele. E às vezes a gente estava assim no momento de trabalho, uma tensão tão grande no trabalho, tão grande no trabalho. Ele falava assim: Ivan, entra aqui, vem cá, vou te contar uma. Aí contava uma piada. Tudo piada boa, sabe gente? Essas piadas o povo conta aí fora não. Eu achava interessante aquilo, eu aprendi com ele. Eu aprendi, sabe por quê? Um homem com tanta coisa na cabeça. Se eu estava junto dele, eu estava cheio de coisa, imagine ele. Mas ele tirava momento no meio do trabalho de silêncio. Para fazer o quê? Vou desfocar. Não vou entrar nessa pilha. Quando você estiver pilhado demais, olha o que eu estou te dizendo. Conta uma piada, ouve. Pega um vídeo assim, ó. Sabe aquele negócio bestinha? Espera aí, fulano, viu? Um momento só. Você vai conseguir. Me lembro que eu consertava a máquina de escrever. E às vezes eu ficava procurando defeito. Pegava a luz, colocava embaixo. Eu era adolescente, eu trabalhava com isso. Eu ficava olhando, não encontrava o defeito. Às vezes eu parava, sabe de uma? Vou ali num bar tomar um suco, comer uma coalhada. Antigamente tinha esse negócio, vendia nas lanchonetes. Aí ia lá, comia minha coalhada, voltava. Quando eu chegava, o defeito na minha cara, ali diante de mim, eu achava, ó para aqui, só pegar esse gancho de mola, colocar o gancho, puxar essa mola, coloquei no lugar, a máquina ficou boa. Já deve ter acontecido isso com você. Porque o silêncio, gente, nem sempre é a gente parar de falar apenas, é a gente parar de fazer o que a gente estava fazendo. Desfocar. Jesus fez isso diversas vezes. Ele só respondia a pergunta com uma outra pergunta. Jesus tirava o foco. Jesus nunca entrava na pilha das pessoas. Sempre que uma pessoa chegar pilhada perto de você, querendo que você entre, não entra. Não entra. Não, peraí. Não é assim não. Vamos analisar direito. Vamos conversar primeiro. Vamos. Aí as coisas se resolvem. Amém? Lembra,
O que guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. E existem os 3 tipos de silêncio. Primeiro existe o silêncio da alma, que é a calma interior. Eu preciso estar calmo comigo mesmo. Depois existe o silêncio da fala. O que guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. E depois existe o silêncio das ações. O que eu faço? Tem hora que eu dou uma paradinha, volto depois, eu consigo concluir da melhor maneira possível. Coloca isso no teu coração. Amém?